Olha, parabéns por esse trabalho, hein, Austin. A gente tem mesmo, né, que homenagear esses precursores, né, com tanta dificuldade e homenagear conhecendo e se inspirando nele, né, para poder fazer alguma coisa. Eu, quando li pela primeira vez a história de Caibachuta, eu fiquei envergonhado, né? Quanta coisa ele fez, né, com praticamente nada, né? Ele mandava até para outra cidade para poder editar, né, o jornal, né? E tanta coisa que ele passou e fez, né? E nós temos aí todos esses recursos, o que estamos fazendo? E o mais engraçado, viu, Carlos, que nós estamos aqui hoje discutindo os benefícios, os prejuízos da pandemia e que incrementou o uso da virtualidade, né? E o Caio Schutel, ele viveu numa época sem nenhuma tecnologia, isso que é mais interessante. Isso que não tem vergonha. Quando você falou, fiquei com vergonha, eu também fico, viu, Carlos? É. E eu estava aqui pensando também como é que nós fomos inspirados nesse momento em trazer você aqui para esse bate-papo, porque nós estamos nesse momento de volta às casas e você está nos dando aí várias informações, várias sugestões para as casas. Então, isso é bastante importante. Eu tenho muito que te agradecer, né, por esse momento, Ah, é né, uma é honra, o viu, Carlos? Cresul, né, por essa iniciativa. Né? Então, são esses momentos que fazem a diferença, né, no espiritismo, na nossa vida e na nossa vontade de continuar. Né? Eu fico Então, muito agradecido também, fico muito feliz, porque nós temos um tesouro nas mãos que nós não podemos desperdiçar, né? Nós temos um tesouro que está aqui para a para gente usar, distribuir, né? para distribuir, não é nosso. É. Esses pioneiros fizeram tudo que estava ao seu alcance. Está conosco aqui, eu dei uma passadinha rápida no YouTube, eu dei um pulo lá para ver. Está conosco aqui a nossa querida Rosana Silqueira, que é de Montes Claros, Minas Gerais também, aí de Minas também. A Tem Rosana é norte de muito Minas. dedicada e estudiosa. Eu sugiro até que vocês a convidem para o bate-papo. A Rosana é muito motivadora, a Rosana é muito dedicada, estudiosa, gosta de biografias, inclusive, viu? Então, ela é muito estudiosa. Rosana, não fica brava comigo, tu está indicando, não. Eu adoro fazer isso, viu, Rosana? Obrigado. É bom, vamos divulgar. Bom, a pergunta do 23º CRE. Nós sabemos que a doutrina espírita tem o tríplice aspecto, né? Filosófico, científico e religioso. Mas no Brasil parece que privilegia-se apenas o religioso. Você concorda com isso e por que que isso aconteceu? De forma geral, sim, isso realmente acontece. Isso vem da postura da direção das casas, que valorizam muito, não que não deva ser valorizada, claro que sim, mas dão ênfase muito especial ao aspecto religioso em detrimento dos outros aspectos. Então, isso tem ocorrido ao longo das décadas, até pela índole brasileira, porque a índole brasileira é uma índole carinhosa, caridosa, é uma mente, a mente brasileira é muito bondosa. Apesar de tudo que o Brasil está vivendo, todos esses conflitos sociais que o Brasil está vivendo, todas essas disputas ideológicas na área política e que conturbam o nosso ambiente de maneira desnecessária, né? Embora tudo tenha uma finalidade útil, mas o Brasil tem uma índole fraterna. Então, esse aspecto da caridade, do amor ao próximo, e é bom que seja assim, graças a Deus, para não nos deixarmos envaidecer pelo conhecimento e pela ciência apenas, mas as casas espíritas precisam destacar também o lado filosófico do questionamento, o lado científico da pesquisa. Porque, Carlos, aqui no Brasil é assim. Se uma criança começa a dar informações de lembranças da vida passada, imagine você, uma criança de 3, 4 anos, começa a falar: mãe, eu lembro desse homem, esse homem era fulano, mãe, aquela casa ali, imagine uma criança com lembrança, aquela era minha avó, essa aqui era minha tia, você não era minha mãe, você era meu filho. Imagine uma criança começar com essas histórias. O que a gente vai fazer aqui, nós, os espíritos brasileiros? O caminho mais comum nosso, leva esse menino lá no centro, tomar uns passos, que passa, né? A nossa reação seria, mais comum seria essa. A gente não tem um espírito mais aberto à pesquisa. E é interessante que essas lembranças de vidas passadas ocorrem em outros países, não dentro do espiritismo, onde a mentalidade nacional já tem a mentalidade de pesquisa. Então, uma criança com lembrança de vida passada nasce nos Estados Unidos, ela não é espírita, começa a dar informação. Os cientistas vão lá pesquisar, peraí, por que essa criança está falando isso, né?
Então, falta-nos ainda no Brasil espírita, sem detrimento do aspecto religioso, um incentivo maior à ciência e à filosofia, porque a filosofia é muito importante. Nós citamos Leon Denis aqui, o grande filósofo espírita, de grande conteúdo, que não pode ser esquecido, né? Imaginem vocês que existe no livro Depois da Morte, do Leon Denis, um artigo chamado magnífico livro, um artigo chamado Perigos do Espiritismo. Imagine o nome que ele deu, Perigos do Espiritismo. Eu fiz uma live com este artigo dele, está lá no meu canal, quem quiser ver, está lá, Perigos do Espiritismo. Inclusive fazendo uma junção com o Otacílio, que é um cientista muito renomado. O Otacílio é muito respeitado no meio acadêmico e muito respeitado no meio espírita também, é uma pessoa muito lúcida, né? E, então, utilizando-se de Leon Denis, porque Leon Denis leva a gente a questionar, a perguntar. Então, é preciso incentivar. Mas, por outro lado, a ciência espírita também precisa ser incentivada. O que é a ciência espírita? A ciência convencional é diferente da ciência espírita. Porque a ciência convencional, ela trabalha com forças da natureza, forças cegas, cujo direcionamento somos nós que damos. Por exemplo, um químico, ele tem conhecimento dos elementos químicos e pode, através da junção de certos elementos, produzir uma bomba, um veneno, um remédio. Por quê? Ele experimentou, estudou, observou, colheu resultados. Se você aplicar o mesmo método, a mesma quantidade, a mesma direção, vai dar o mesmo resultado. Ciência convencional. A medicina, ela sabe que determinada dor, depois de levantar o diagnóstico, é determinado medicamento que vai agir ali. A ciência espírita é diferente, porque a ciência espírita lida com vontades livres, que somos nós, os espíritos, né? Então, numa reunião mediúnica, não adianta você falar para o espírito, sai de lá, que você precisa se renovar. Se ele não quiser, ele não sai. Ele tem livre-arbítrio, você está lidando com vontades e sentimentos que não estão ao sabor da direção humana. Você precisa sensibilizar o espírito. Então, a ciência espírita, ela lida com vontades livres, tem livre-arbítrio, e que não se sujeitam às nossas vontades. E, além de ter livre-arbítrio, ela tem moralidade própria, tem bagagens próprias. Então, toda vez que nós entramos em comunicação com o espírito, e essa advertência clara está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da universalidade do ensino dos espíritos, né? Vai falar que os habitantes do mundo espiritual, as multidões que habitam o mundo espiritual, estão em diferentes graus de maturidade, de bondade, de generosidade, de conhecimento, de inteligência. Então, quando a gente recebe uma comunicação de um espírito, a gente não está vendo ele. A gente não está vendo. E mesmo que você seja um médium vidente, você pode ser enganado. Mas o esclarecedor, em princípio, ele não é vidente. Em princípio, ele pode até ser, mas em princípio ele não é. Então, ele está lidando com um ser invisível, que está falando através do médium. Ele não sabe quem é, de onde vem, qual a sua história, o que ele está falando. Às vezes ele fala coisas que você não entende, você não está no universo dele. Então é preciso muita prudência. A ciência espírita recomenda essa prudência para a gente não ser enganado, para a gente não ser fraudado. Não é para acreditar em tudo que os espíritos falam, porque o que os espíritos falam podem vir de um espírito mentiroso. E às vezes o espírito até não é mentiroso, e o médium é. Ou vice-versa. Então a ciência espírita, aquela introdução do Evangelho segundo o Espiritismo lá, depois de Notícias Históricas, que é a autoridade da doutrina espírita, universalidade do ensino dos espíritos, é uma verdadeira vacina contra fraudes produzidas por espíritos. Porque os espíritos também produzem fraudes. São vontades livres. Você veja que nós vivemos no Brasil, hoje, um direcionamento muito sério sobre a legislação de direitos autorais. Então, hoje, o plágio, ele custa processos com indenizações. Nós sabemos disso, precisa tomar muito cuidado com isso no Brasil hoje. Plágio é uma coisa muito séria, gera processos judiciais. Sim. E nós soubemos de um caso, Carlos, vale a pena contar aqui, porque é um caso muito interessante para a gente ficar alerta. Eu sou espírita de infância, mas eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Estou muito acostumado em estudar esses assuntos, me empolgo com Ivone Pereira, com Manuel Filomeno de Miranda, a gente aprende muito com eles, né?
Mas você sabe que eu me deparei com um caso que me foi contado por um amigo muito próximo, que eu vou omitir o nome aqui por respeito aos casos envolvidos, de que uma médium começou a psicografar umas folhas num centro espírita durante as reuniões. Ela psicografava durante a reunião mediúnica. Psicografava e guardava no envelope da própria mesa mediúnica, do mesmo centro espírita. Essa envelope pardo, esses envelopes grandes, que a gente chama de envelope saco, que é grande, você punha as folhas lá, era guardado na gaveta da mesa, com chave, que ela levava para casa. A chave. As folhas, não. Na outra semana, ela voltava, pegava as folhas, enfiava por baixo das outras que lá estavam, guardava o envelope, trancava a gaveta, levava embora. Na outra semana, a mesma coisa. Isso se repetiu por meses. Quer dizer, ela não lembrava mais, e ela nem leu o que ela psicografou. Ela nem leu e nem se lembrava. Quando ela falou para o dirigente, ó, já acabou. O dirigente pegou e gostou do conteúdo. Nossa, que história bonita, que história linda. Está perfeitamente de acordo com o Espiritismo. Vamos publicar? Vamos publicar o livro. Em nome do centro. Não foi para nenhum editor. Mas não publicaram muito, porque ficava caro. Publicaram alguns exemplares e distribuíram ali entre alguns amigos. Até que um dos amigos falou, mas gente, o que é isso aqui? Nós psicografamos no centro. Ela guardava na gaveta, ela não sabia o que tinha escrito antes. Olha que coisa extraordinária, ela não sabia. Como é que ela ia lembrar onde ela parou, né? E olha que história linda, ela não levava para casa. Falei, mas esse livro já existe. Como assim já existe? Olha aqui o livro. Está aqui o livro, ele já existe. Aí criou-se uma situação embaraçosa. A médium ficou muito consternada, muito triste, chorou, inclusive, né? Porque ela não entendia o que estava acontecendo. Os dirigentes retiraram o livro de circulação e ela quis falar com o médium do livro original que tinha sido publicado há 10 anos, que é um livro muito bonito, um livro muito considerado. E o médium ficou espantado, porque os parágrafos eram os mesmos, o texto era idêntico à obra original. Como é que ele ia saber disso? Aí fizeram uma reunião, o espírito se manifestou, o autor, falou que ele assinou outro nome, só o nome do autor e o nome do livro que era diferente, o texto era o mesmo. Falou, eu achei esse livro aqui no mundo espiritual, e eu gostei tanto, e procurei uma médium para escrever, eu também quero ter meu livro publicado. Olha que curioso, rapaz, a psicografia foi autêntica, mas o espírito plagiou. Como é que vai prender ele agora? Então, olha que coisa interessante. Isso é ciência espírita. Olha que coisa interessantíssima, rapaz. Por quê? Se nós aqui na Terra plagiamos, no mundo dos espíritos também existem plagiadores. Então, a ciência mesmos, né? Aqui e lá. A ciência espírita precisa ter muito, o espírita precisa ter muita prudência, aplicando o critério da universalidade do ensino dos espíritos, para ver se a gente não está sendo seduzido. Nesse caso, que culpa a médium teve? Nenhuma, a psicografia foi autêntica. Porque aí houve um questionamento muito interessante, até feito aqui pela Fernanda, que deve estar nos assistindo agora, a Fernanda Linhares. Como é que o mentor, eu não pude responder na outra live quando eu contei essa história, por que o mentor permitiu isso? Meu mentor não falou nada, mas escuta, isso aí. Os espíritos permitem isso justamente para nos ensinar a aprender com essas experiências. São falíveis, né? Como é que o mentor permitiu? Para a gente ver do que os espíritos são capazes. Por isso eu tenho repetido com constância para que as pessoas leiam a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita, universalidade do ensino dos espíritos, porque aquilo lá é uma vacina contra seduções e contra fraudes vindas do plano espiritual, seja pelo espírito, seja pela mediunidade. Porque nós precisamos parar, Carlos, com essa santificação dos espíritos. Os espíritos não são seres especiais, somos nós mesmos. Somos nós mesmos, com a mesma necessidade de continuar evoluindo, aperfeiçoando. Então, bendita a doutrina espírita que nos alerta em todos esses quesitos.